Irmãos, então, dando continuidade à nossa série, abramos no livro de Romanos, capítulo 8. As crianças vão descer, enquanto elas se encaminham para o seu próprio culto, na sua linguagem. Nós aqui continuamos a nossa série de exposição no livro, na carta aos Romanos, agora do capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, 18. Faremos a leitura até o versículo 25, Romanos 8, 18. A palavra do Senhor então nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos instrui. Esse mesmo Espírito que intercede por nós, conhecido por Ti porque é o Espírito Santo, santo, poderoso, divino, como o Senhor mesmo é. Encha-nos dele, ilumina-nos a mente para compreender, assimilar e obedecer a Tua palavra essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No início do culto, nós lemos o Salmo 19. E o Salmo 19 exalta o poder de Deus através da revelação natural. Como que a natureza, como que a criação, em toda a sua beleza, em toda a sua majestade, revela a majestade do próprio Deus. Mas a gente sabe também que muitas vezes ela revela a maldade. A mesma natureza, como o Salmo 19 nos diz, que revela a glória de Deus, ela se volta contra nós e nos causa sofrimento. Em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro sofreu uma das maiores chuvas de toda a sua história. Mais de 900 pessoas morreram naquele final de semana e mais de 30 mil famílias sofreram com as enchentes ali da região de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Eu tive a oportunidade na época de ajudar algumas famílias a reconstruir as suas casas. Foi um trabalho em que fizemos em conjunto com algumas igrejas, e ali eu pude conhecer a história de muitas pessoas que perderam tudo ou quase tudo com as enchentes. Mas uma que eu nunca me esqueci foi de uma família que teve a casa completamente levada pelas chuvas. E a tromba d'água de madrugada, tudo escuro, causou um apagão na região, naquele bairro, em Vieira, Teresópolis, ali na fronteira com Friburgo. E a parede da casa foi derrubada, levada pela água. E o pai, da família, eram 2 filhos, conseguiu acordar a tempo e retirar as crianças, mas o restante da família, os tios, os avós, morreram. E o que mais me tocou naquele momento, hoje vai começar cedo a minha emoção, na introdução logo. Um menininho de pouco mais de 4 anos, não muito mais velho que o João,
a gente conversando sobre aquilo tudo, e aí ele me falou sobre a oração que ele fez enquanto chovia, enquanto a casa dele era levada. E ele falou assim para mim: tio, vai dar certo. Tio, eu pedi para o amém fazer parar de chover, mas o amém não fez parar de chover. Na noite em que o amém não ouviu a oração desse menino, mais de 40 pessoas morreram naquele bairro. O que a gente faz, gente? Nós que somos cristãos, o que a gente responde para quando as pessoas chegam para a gente e falam: o amém não fez parar de chover? É disso que o apóstolo Paulo trata, daquele sofrimento que vai chegar até nós e que a princípio parece não ter resposta, quando até a natureza se volta contra nós e todas as circunstâncias, todos os eventos, todos os fatos parecem ir contra a existência de um Deus bondoso e todo-poderoso. O apóstolo Paulo vai responder isso para nós. Como que nós cristãos lidamos com o sofrimento? Principalmente aquele que não é do nosso controle, aquele que não vem por consequência dos nossos erros, do nosso pecado e da maldade humana, aquele sofrimento que simplesmente chega à nossa porta. É um desastre natural, é uma doença, é uma enfermidade, é uma morte catastrófica. Como que nós, filhos de Deus, adotados, como vimos no último sermão, nós lidamos com esse sofrimento? E nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, compreendendo a natureza desse sofrimento, desse mal que nos cerca. Segundo, nutrindo esperança na nossa redenção. E terceiro, confiando no auxílio do Espírito Santo. Primeiro ponto, compreendendo o sofrimento que nos cerca, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então nós vimos no último domingo que nós somos adotados em Cristo para sermos filhos de Deus. Nós não éramos dignos da presença de Deus. Nós não éramos dignos sequer da salvação. Mas Deus, então, na sua infinita misericórdia, nos traz como filhos. Ele não simplesmente anula o nosso pecado e nos dá uma vida eterna longe de nós. Ele nos chama para a sua família. Nós que antes éramos inimigos do Senhor, somos reconciliados pelo sacrifício de Jesus, e uma vez reconciliados, agora nós somos adotados. E como filhos adotivos legítimos, nós temos acesso a todos os benefícios que um filho tem. Nós temos acesso aos benefícios da vida eterna, da paz com Deus, da segurança, da glória. Nós temos acesso a isso tudo, e esse ensino é maravilhoso. Mas o que eu mais gosto da carta aos Romanos é que Paulo, ele nos ensina uma verdade enorme, magnífica, eterna, e aí ele nos puxa para a realidade. Sim, nós somos filhos adotados. Sim, nós temos uma herança que não pode ser perdida, não pode ser roubada, não pode ser levada. Essa herança veio do próprio sacrifício do Senhor Jesus por nós. Porém, ainda assim, nós sofremos. Ainda assim, a morte na estrada. Ainda assim, as dificuldades baterão na nossa porta. E como nós lidamos com isso, Paulo? Ele nos diz no versículo 18: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Com isso eu já poderia encerrar o sermão, né? Está aqui a resposta. Então é isso, gente. Acabou, entendeu? Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente não tenha resposta, o que vai vir é muito melhor. Tá, e aí? Isso é uma verdade, e é nessa verdade que Paulo vai construir todo o seu argumento no texto que nós lemos. Mas a gente tem que aterrissar essa verdade na nossa realidade, para a gente se apropriar dela quando de fato o sofrimento chegar.
Então, o que Paulo está dizendo de forma bem direta, bem resumida, é o seguinte: não importa o quão grande seja o sofrimento que você e eu passemos nessa vida, aquilo que nos aguarda é muito melhor. Só que a gente não tem nem ideia do quão melhor vai ser. Às vezes eu acho engraçado, né, a gente ouvindo algumas pessoas responderem: ah, mas como é que vai ser lá no céu? Eu não sei, mas vai ser bom pra caramba. Disse nada. Mas, de fato, essa glória que nos espera, a gente não tem palavras para descrever. Só que isso também nos dificulta a nos apropriarmos disso, a tomarmos isso como certeza, como convicção. E aí, então, Paulo vai elaborar esse argumento, para que a gente o aplique na nossa vida enquanto estivermos nesses dias de sofrimento. E como a gente responde a esse sofrimento, como a gente responde a essa tragédia, vai nos dizer o quanto a gente conhece de Deus e o quanto a gente conhece da realidade do mundo. Mas a verdade é que essa pergunta, ela sempre foi feita. O ser humano sempre se questionou o do porquê ele sofre, o do porquê a vida é como ela é, o do porquê há tristeza, há dor. Um filme já antigo, um dos últimos bons que o Will Smith fez, A Procura da Felicidade, acho que daí para frente, coitado, só foi ladeira abaixo. Mas esse filme é muito bom. E ele então passa o filme todo tentando lutar para sobreviver, tentando sobreviver ali numa situação financeira em que ele se meteu com um filho dele, pequeno, de 6 anos, isso é uma história verídica. Em um dado momento do filme ele fala: talvez a felicidade de fato não exista. E o que a gente tem, no máximo, é a procura pela felicidade. E ele então menciona a Constituição americana, né, que todos têm direito à procura pela felicidade, porque talvez a felicidade seja algo que a gente só possa procurar e nunca encontrar. Esse é um questionamento humano, gente. Porque quando vem o sofrimento, a gente sempre vai ter essa impressão, esse gosto na boca de que não deveria ser assim. E isso vem até mesmo antes de Cristo. E eu menciono aqui um filósofo grego, que viveu 3 séculos antes de Cristo, Epicuro. E a escola filosófica de Epicuro ensinava que o caminho da felicidade era através do prazer, da ausência, não, o caminho da felicidade era através da busca pelo prazer e da ausência da dor. Então os epicuristas procuravam viver a todo custo para se livrar da dor, para evitar a dor e todo e qualquer sofrimento, como se ela não devesse fazer parte da vida. Eles então entendiam que o propósito da vida humana era buscar a ausência da perturbação, ou seja, a tranquilidade da mente. Então a gente deveria se livrar de tudo aquilo que ocupa a nossa mente, perturba a nossa mente, e a ausência da dor física. E para sustentar então o seu sistema filosófico, Epicuro vai propor um dilema acerca da existência de Deus e da existência do mal. Então ele vai colocar para nós 3 proposições. A primeira é: o mal existe. A segunda: Deus é bom. E a terceira: Deus é todo-poderoso. E aí então Epicuro começa o questionamento dele, com a primeira das proposições, que é a mais fácil. O mal existe, isso a gente não tem como evitar, isso a gente não pode fugir, ele é perceptível. Então a gente já tem essa verdade. Só que uma vez que o mal existe, todos nós concordamos com isso, Epicuro então propõe um paradoxo, que é o conhecido paradoxo de Epicuro, que é o seguinte: se o mal existe e Deus é bom, ou seja, ele não suporta o mal, então ele não é todo-poderoso, porque ele não é capaz de atender o mal. Agora, se o mal existe e Deus é todo-poderoso, ele pode acabar com o mal e não acaba, não tem como ele ser bom. E eu trago o paradoxo de Epicuro porque muitas vezes é nisso que algumas pessoas vão tropeçar na fé cristã. Elas vão ter dificuldade justamente de crer e confiar em Deus por causa desse paradoxo,
Como eu já ouvi de algumas pessoas ao longo da minha vida. Vitor, eu não posso acreditar num Deus que permite esse tipo de tragédia. Eu já sofri demais na minha vida para acreditar em Deus, para acreditar num Deus bondoso. Se Deus existe, Ele não me ama. Tudo isso eu já ouvi, meus irmãos. Então, a gente tem esse questionamento. Como que essas três proposições podem coexistir? Como que o mal existe, Deus é bom, como nós cantamos, Ele continua sendo bom, e Ele é todo-poderoso. O paradoxo de Epicuro coloca dúvida sobre a existência de um Deus ao mesmo tempo onipotente e bom. Mas esse dilema é resolvido por Paulo nos versículos 19 e 20. Vejam os versículos 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, qual é a resposta que resolve o paradoxo de Epicuro? É o pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte: existe maldade, mas não era para existir. A maldade que nos cerca, a maldição sobre a qual está, inclusive, a própria criação, ela vem por causa do pecado que lhe foi colocado, que lhe foi infligido, mas esse não é o fim. Ele já coloca no versículo 19, há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, tudo que está aqui não deveria estar. As coisas não deveriam ser assim. O mal não deveria existir dessa forma, mas ele existe. Entretanto, não vai ser assim para sempre. Há um momento do acerto de contas. Há um momento em que esse Deus bom e todo-poderoso vai sim assistir o mal, atender o mal, responder ao mal e aniquilá-lo. E até lá, até a criação, a própria criação irracional, aguarda ardentemente, com ansiedade. Ela clama como se fosse desesperado para que esse dia chegue. E Paulo está falando da criação. Então, de fato, gente, se a gente vive num mundo secular que exclui Deus, que exclui a existência de Deus, de fato, ele vai excluir o pecado, e aí então o problema do mal não pode ser resolvido. O mal existe e ele nos aflige, mas ele não vai existir para sempre. E a gente precisa esperar esse dia. A gente precisa aguardar esse dia. Essa é a primeira verdade, é que quando a gente compreende a natureza do mal que nos cerca, a gente consegue lidar com ele. Então as coisas não deveriam ser assim. Não importa o sofrimento que você está passando, não importa a tragédia que você e a sua família viveram, não deveria ser assim. E o que Paulo de antemão nos diz é que até a criação inanimada, ela aguarda ardentemente pelo dia da revelação dos filhos de Deus, quando a glória do Senhor encher toda a terra e o mal for derrotado. É um intenso anseio por um futuro que é certo. Vejam, a expectativa da criação não é que Deus faça alguma coisa. A expectativa da criação é que aquele dia chegue, porque é certo, porque é garantido, porque vai acontecer. Então devemos esperar. Mas que criação é essa que o apóstolo Paulo diz? Sabemos que Deus criou todas as coisas, mas essa criação é a natureza em geral. Não podem ser os demônios, porque eles não aguardam com ansiedade esse dia, porque é o dia do juízo deles. Não podem ser os anjos que servem a Deus, porque eles não foram sujeitos à maldição por causa do nosso pecado. E nem podem ser a nós, os seres humanos, porque aqui nós vemos no versículo 20 que a criação está sujeita à vaidade, e aqui a vaidade é um sinônimo, sim, da maldade, da maldição que vem com o pecado, não voluntariamente, ou seja, alguém trouxe maldição sobre ela. Alguém a colocou nessa situação a qual
ela se encontra. Mas por causa, versículo 20, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que a própria natureza sofre, porque aquele que deveria cuidar dela, aquele que deveria zelar por ela, que é o ser humano, mas entender Adão, se rebelou contra Deus. Quando o ser humano foi criado por Deus, a ele foi confiada a criação, como um regente em nome do Senhor, para que a criação frutificasse, para que a criação florescesse, para que a criação se desenvolvesse, e a glória de Deus cobrisse toda a terra de forma perfeita. Mas o que o ser humano fez? Ele se rebelou contra Deus. E ele buscou uma vida sem o Senhor, uma vida autônoma. Ele quis ser conhecedor do bem e do mal por conta própria. Só que no momento em que Adão fez isso, ele não somente trouxe maldição sobre si, mas ele trouxe maldição sobre toda a criação, porque ele representava toda a criação. E nesse dia, ele sujeitou toda a criação à maldição, à vaidade, como diz o apóstolo Paulo. A gente tem em Gênesis 3 a maldição da terra, quando a gente vê no registro de Gênesis que a terra é amaldiçoada por causa de Adão, e agora ela passa a produzir espinhos. Ou seja, a terra que antes era fértil, agora ela é escassa. E vejam como isso é um ciclo de maldade, é algo que se retroalimenta. O ser humano agora pecador, perdeu o direito de reger sobre a terra, de dominar a criação. Agora uma criação, uma natureza escassa, ele a explora ainda mais. Então agora ela produz pouco, e o pouco que ela produz, a gente explora, até ela não conseguir produzir mais nada. Mas não são só questões ambientais. Os próprios desastres climáticos, que muitas vezes o homem tenta racionalizar com o efeito estufa, com o aquecimento global, com isso, com aquilo, e eu não estou negando que existam essas coisas, ok, gente? Não estou negando isso. Mas sempre vai ter um desastre natural inexplicável. Vai ter um tsunami. Vai ter uma queda d'água na região serrana. Vai ter chuvas avassaladoras no Rio Grande do Sul. Sempre vai ter algo natural se rebelando contra nós, se rebelando contra aqueles que colocaram a própria natureza em maldição. E quando não for desastres grandiosos, serão desastres microscópicos. É um vírus da Covid, é um mosquito da dengue, é qualquer outra doença. Tudo isso é a natureza se rebelando contra aqueles que a colocou sob a maldição do pecado. Então ela sofre. E nós sofremos por consequência. Até mesmo a prática predatória, irmãos. Animais predando uns aos outros. Isso não existia antes da queda. E quando a gente olha as promessas do reino de Cristo, do reino perfeito de Cristo, que eu digo e repito aqui, será nessa terra, quando tudo será refeito, a natureza será liberta dessa maldição. Vejam o que o profeta Isaías, no capítulo 11, se puder colocar aí no slide, que fica mais fácil da igreja acompanhar, Isaías 11, versículo 6, Isaías 11, versículo 6, o profeta descreve como será esse reino de paz do Senhor Jesus. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. É uma natureza em paz. É uma natureza em perfeito equilíbrio.
uma natureza que não mais preda um ao outro e que nós não as predamos. Porque é dito que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Na verdade, a gente acaba com todas as cadeias alimentares. A gente não está no topo de nenhuma delas. Porque até os nossos mortos, a gente fecha um lote, concreta tudo e põe dentro de caixão. Então não, a gente não está em cadeia alimentar nenhuma. A gente só termina de destruir a natureza que o nosso pecado amaldiçoou. Mas vai chegar o dia em que o reino de Cristo vai ser refeito, vai restabelecer todas as coisas. E nesse dia, a natureza será liberta da maldição do pecado. É desse dia que ela anseia ardentemente. O apóstolo Paulo se refere a esse dia como a revelação dos filhos de Deus. Por que a revelação dos filhos de Deus? Ele está conectando com o que ele falou no início do capítulo 8. Nós somos filhos adotados, mas nós ainda não vivemos a glória. Nós ainda não usufruímos de toda a herança de filhos adotados. Ainda estamos num mundo de pecado, mas vai chegar um dia em que viveremos de forma perfeita, nós mesmos seremos aperfeiçoados e o pecado que existe em nós não vai mais existir. E nesse dia nós mostraremos ao mundo, seremos revelados como glória perfeita de Deus sem pecado. Nesse dia a criação também vai ser refeita. É esse o dia que a criação espera. E é esse o dia que nós devemos esperar. Até esse dia, a criação, a natureza, sofre as angústias do pecado. E nós, por consequência, também sofremos. A gente precisa entender isso, porque senão nós iremos nos desesperar. Quando as catástrofes, quando as enfermidades, quando os desastres baterem a nossa porta, alcançarem aqueles que nós amamos ou até nós mesmos. Enquanto a gente não tiver consciência que esse mundo sofre a maldição do pecado, nós ainda estaremos à mercê do desespero, como muitos aí fora estão. O versículo 21, então, continua. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, da maldição do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, no dia em que nós formos revelados, que nós recebermos nosso corpo glorificado, a nossa eternidade perfeita, imutável, sem pecado, der início, nós então veremos a liberdade da natureza. E o versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo então continua seu argumento, afirmando que essa expectativa ardente não é exclusiva da natureza. Ele então coloca no 23, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, olha só, não é só a natureza que geme, que espera de forma ansiosa, de forma ardente, intensa, o dia da vinda de Cristo, do estabelecimento do reino, da glória dos filhos de Deus. Nós também que temos as primícias do Espírito. E o que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós que somos salvos, nós que fomos eleitos, nós que fomos adotados, nós que fomos justificados, nós que fomos unidos ao Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele já falou até aqui na sua epístola. Então ele está falando, olha, para nós que já compreendemos que o mundo jaz do maligno, nós compreendemos que ninguém merece a salvação, que tudo é maldito fora de Deus, que nós compreendemos que fomos salvos, resgatados pela graça e pela graça somente, antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, nós que temos essa consciência do cosmos, do universo, nós também aguardamos de forma ansiosa esse dia. E é assim que nós suportaremos as aflições do tempo presente. A partir do momento em que nós nutrirmos essa esperança de redenção, é o nosso segundo ponto. Quando nós olharmos sempre para frente, sabendo aquilo que nos espera, sabendo aquilo que está reservado para nós, que é o finalzinho do versículo 23, igualmente, gememos nosso íntimo, gememos como a natureza geme,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ué, mas a gente já não foi adotado? Nós já não somos filhos? Então, como assim aguardando a adoção? Aguardando a conclusão disso. De fato, nós já somos adotados, já é certo, já é garantida a nossa glorificação. A nossa salvação é certeza para nós, nada nos tira ela, nada vai nos separar do amor de Deus. Entretanto, aquilo tudo que poderíamos desfrutar e iremos desfrutar porque somos filhos adotados, nós ainda não temos acesso. Então, quando Paulo fala que nós aguardamos a adoção, nós aguardamos a conclusão dela, o desfrutar da adoção em todos os seus benefícios, em todos os seus termos. É como se Deus tivesse feito a papelada, mas a gente ainda não tivesse ido para casa. A gente ainda está aguardando. Então, há essa expectativa. E vejam, não é só a natureza que sofre nela mesma, mas Paulo nos mostra que nós sofremos nos nossos corpos, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Porque quando a gente olha para o nosso corpo, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas paixões, para os nossos pensamentos, parece que a gente olha e fala, cara, eu não quero isso para a minha vida, mas isso faz parte de mim ainda. Eu já deveria ter me libertado desse pecado. Esse determinado desejo não deveria ser tão intenso, mas ainda é. E muitas vezes a gente olha para Deus e fala, Senhor, até quando você vai permitir que eu continue dessa forma? Quando que você vai transformar isso na minha vida? Essa é a ardente expectativa que nós vemos em nós mesmos. Quando a gente olha e fala, cara, eu não vejo o dia de me livrar desse corpo, do corpo dessa morte. Como o próprio apóstolo encerra o capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o que o apóstolo Paulo está falando? Vai chegar o dia em que a gente vai se libertar dessa carne, que a gente vai libertar desse corpo. Não porque a carne, a matéria em si é ruim, mas porque a matéria na qual nós estamos, juntamente com o Espírito, ela está comprometida pelo pecado. Mas receberemos um corpo novo, que também é físico, que também é material, mas é perfeito, mas é glorificado. E é essa a nossa expectativa. Então, diante do nosso pecado, e agora Paulo olha para o íntimo e nos chama a olhar para o nosso íntimo, o que a gente deve fazer? Desesperar? Desistir, questionar se nós somos salvos. Poxa, se eu fosse salvo mesmo, se eu fosse eleito mesmo, eu não estaria ainda sofrendo com esse pecado. Não, a gente tem que olhar para todas as nossas mazelas, o nosso pecado, e gemer como a criação geme, e falar, Senhor, vem logo, vem Senhor Jesus, vem, Maranata, me liberta do corpo dessa morte, me ajuda a esperar mais um pouquinho, no dia em que eu vou receber um corpo novo, que eu vou ser liberto disso, que você vai me redimir dessa existência miserável. Chega de sofrer com o que está dentro de mim. Chega de sofrer com o que está fora de mim. Percebem? É a gente nutrir essa expectativa dentro de nós, que vai nos fazer passar pelo sofrimento. Tanto o fora, o alheio, o natural, quanto o interno. E Paulo, então, alinha as ilustrações. Tanto a natureza geme, quanto nós gememos. Mas esse gemido não é simplesmente de agonia em meio ao desespero. Aqui, a palavra original se refere ao gemido de uma mulher que está dando à luz. E essa é uma ilustração trazida pelo Senhor Jesus, que é muito utilizada no Novo Testamento. Então, qual é a ilustração aqui que está por trás desse texto, mas era muito claro para os leitores originais, que todo esse sofrimento, tanto da natureza quanto o nosso próprio, porque a gente sabe que não era para ser assim, porque a gente sabe que Cristo vai nos libertar um dia dessa condição de pecado, por isso a gente sofre, porque a gente quer que chegue logo, é a dor de um parto. E como que é a dor de um parto? Ela é intensa, mas ela é prazerosa. Como assim? Ela é prazerosa não na dor, mas naquilo que está por vir, naquilo que antecede.
E graças a Deus a nossa igreja sabe que é dor de parto. Nós somos uma igreja frutífera. E recentemente, não tem nem 2 meses, eu estava no parto do meu segundo filho, e uma coisa que a obstetra sempre falava, falou no primeiro e repetiu no segundo: olha, vai acabar, está acabando. Não vou aguentar, não sei o que lá, deve ser um bagulho bizarro de dor, assim, eu sentia dor só olhando a minha esposa ali, e tudo que a obstetra falava, está doendo, não vou conseguir, vai acabar, não vai ser para frente. E aí ela falava assim: essa criança vai nascer hoje. Fica tranquila, essa criança vai nascer hoje. Vai mesmo? Vai nascer hoje. Não, ela tem que nascer hoje. Ou seja, é certo que ela vai nascer. A dor é imensa, a dor é desnorteante. Mas é certo que a criança vai nascer. Não é uma dor de apendicite que até você descobrir o que é, você fica lá e faz exame, é raio-x e você não sabe o que é aquilo. Eu já tive apendicite, então de apendicite eu posso dizer sobre a dor. E aí isso é um gemido que é desesperador, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí, o que é? Opera, não opera, vai para casa, melhora, não melhora, a dor não passa. É desesperador, gente, quando você tem uma dor e você não sabe o que é. E você não sabe como vai resolver e se vai resolver. Mas não é assim na dor de parto. Você entra na sala de parto morrendo de dor, mas com uma certeza: vai nascer, vai sair. Nem que tenha que cortar, mas vai sair. E eu tenho certeza, porque eu vi isso na prática 2 vezes, isso daí ajuda a mulher a seguir para a próxima contração. É porque ela sabe que vai sair, que ela aguenta e contrai mais. Percebem? É esse o gemido que o apóstolo Paulo está falando. É de sofrimento, é de dor, muitas vezes nos leva ao desespero, mas ele não é afastado da certeza da sua conclusão. Então a gente pode e deve gemer com angústia quando a dor chegar até nós, mas sempre aliado à certeza da conclusão. Não é uma dor em vão, não é uma dor desconhecida. Os epicuristas, os secularistas, ou seja, aqueles que hoje no nosso tempo não acreditam em Deus, eles gemem. E como gemem? Mas gemem de desespero porque não sabem a conclusão. Não sabem o desfecho. E até o mais ateu dos homens treme e soa frio na hora da morte, simplesmente pelo peso da dúvida do que virá depois. A dúvida, irmãos, é desesperadora. A dúvida é avassaladora. Mas nós não somos como aqueles que sofrem com dúvida sobre o amanhã. Nós sofremos, mas nós sofremos com a segurança de que virá a nossa revelação, a revelação dos filhos de Deus. E isso nos ajuda e muito. E enquanto você não tiver essa segurança na sua vida, enquanto você não tiver claro o para onde você está indo, você ainda vai desesperar no meio da dor. Você ainda vai sofrer mais do que você deveria. Não estou falando que você não vai sofrer. Não estou falando que não vai doer. Mas vai doer menos. Quando você tiver a convicção, a segurança de que vai nascer. De que vai chegar o dia. O reino virá. E ele vem rápido. Ele vem às pressas. Mas pastor, parece que não vem. Jesus não veio, 2000 anos não passou. Gente, ninguém aqui viveu 2000 anos. A gente vai no máximo ter, quando muito, fazendo ali hora extra já, no cheque especial, vai viver 100 e pouquinho. Então é isso que a gente tem que aguentar, gente. É um século e olhe lá, quem já está, né, fazendo hora extra. Não são 2000 anos, gente, é rápido. Pastor, mas você não sofreu o que eu sofri? Claro que não. Talvez eu nunca sofra. Só você vai saber a sua dor. Não estou diminuindo a sua dor não, meu irmão. Mas eu estou dizendo que a glória que nos aguarda é muito maior do que essa dor. Mas muito maior. Ela é ridiculamente maior do que aquilo que a gente sofre hoje. Aguenta. Só mais um pouquinho. Vai nascer. E é isso que sustenta a nossa esperança. Versículo 24, Paulo então nos diz, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
como assim Paulo diz, na esperança nós fomos salvos? Veja que ele coloca no passado, ele não coloca temos a esperança de salvação. Então o que ele está dizendo? É que no momento em que nós fomos salvos, no momento em que o nosso pecado foi retirado por Cristo na cruz, Ele nos deu garantia, Ele nos deu certeza e nos deu esperança, algo pelo que esperar. Antes a gente não tinha nada pelo que esperar, agora a gente tem algo pelo que esperar, que é a certeza da salvação. Então no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, se nós somos filhos de Deus, nós não vamos nos desesperar com isso. E nem vamos procurar nessa vida elementos, motivos para tentar amenizar essa dor, sendo que a nossa esperança está em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui, com esse papo de, se a gente espera aquilo que a gente vê, então a gente não está esperando nada. Então, parece meio óbvio isso. Mas então o que Paulo está fazendo aqui? Ele está corrigindo a direção do nosso coração. Porque às vezes no momento da dor, às vezes no momento do desespero, mesmo tendo as promessas, as seguranças que só os filhos de Deus têm, a gente ainda quer racionalizar. A gente quer se racionalizar. E muitas vezes tudo que a gente deveria fazer é o seguinte: de fato, não tem o que ser feito. O mundo é assim mesmo. O pecado vai nos alcançar, o sofrimento vai nos alcançar, mas a minha esperança está em Cristo, e Cristo vivo, glorificado, ressurreto, que vai voltar para me glorificar e me redimir, me libertar dessa miséria. Essa deve ser a nossa esperança. Não ficar olhando para o lado, olhando para o mundo, procurando salvação. A nossa salvação é certa, é futura, é em Cristo. É por isso que Paulo está falando, para de procurar e depositar a sua esperança naquilo que você vê. Como disse o próprio Senhor Jesus, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Aquele que não precisa ver para crer. Porque se a nossa esperança, se a nossa segurança em meio à dor está naquilo que a gente não vê, não importa a dor. Não importa a dor. Porque ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro. E ninguém nos rouba essa segurança. Porque nós não precisamos de coisas visíveis. Porque aquilo que nos aguarda ainda vai ser revelado. Ainda vai ser mostrado ao mundo. Então não procure a sua eternidade naquilo que é visível. Mas sabemos sim que a nossa dor então é ridiculamente pequena comparada à nossa glória, ok? Comparado ao nosso desfecho. Mas e se essa dor ainda assim for gigante perto da nossa própria força? É muito fácil a gente dizer isso tudo aqui, né? Nesse ambiente seguro, controlado de culto. Mas e quando o mal bater, quando o sofrimento, a dificuldade bater e bater com vontade na gente? A gente sabe que a nossa glória que está por vir é muito maior do que esse sofrimento. Mas a nossa força, mas o nosso coração, ele é tão pequeno. Ele é tão ridículo. É uma segunda-feira que começa ruim, que a gente já entra em desespero a semana toda, não é? E quando a dor for maior do que nós, a gente chega no último ponto, que é o mais importante. Nós passamos a dor confiando no auxílio do Espírito Santo. Versículo 26. E também o Espírito Santo aqui, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, no final das contas,
A gente tem a natureza gemendo essa dor de parto, ela sofre, ela anseia, ela quer que acabe logo. Nós que somos filhos de Deus e temos a segurança da salvação, gememos junto porque também sofremos, também queremos que acabe logo, mas muitas vezes essa dor, esse sofrimento é gigante para nós, não para a glória que nos espera, mas para nós. E Deus, sabendo da nossa fraqueza presente, o que Ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo para nos assistir na nossa fraqueza. Como que o Espírito Santo assiste-nos na nossa fraqueza? Versículo 26, também semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. E aqui, gente, a força desse verbo é muito diluída no português. Porque a melhor tradução para esse assistir ou ajudar na fraqueza é o seguinte: o Espírito Santo carrega o nosso fardo como se fosse dele. Entendem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando os gemidos, quando a dor, quando a dificuldade, quando o sofrimento for demais para a gente, o Espírito Santo que habita em nós vai pegar a nossa dor e falar: é minha, dói em mim, é meu gemido também. Eu vou participar desse gemido. Isso é muito importante para a teologia de Romanos 8, porque um dos pontos cruciais da teologia de Romanos 8 é a coparticipação. Nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós herdamos aquilo que Cristo, como Filho legítimo de Deus, herdou pela sua perfeição, pela sua obediência. Nós somos co-participantes da sua glória. Então, quando Cristo for exaltado, nós também seremos exaltados como se nós merecêssemos alguma coisa. E agora aqui, infelizmente, o nosso português não nos ajudou, mas agora inverte. O Espírito Santo, ele co-geme conosco. Ele co-sofre conosco. Ele sofre junto. Ele geme junto. Do tipo, você não vai passar por isso sozinho. E quando você não tiver nem palavras para colocar diante de Deus, essa dor que o Espírito Santo, esse fardo que o Espírito Santo toma sobre si como se fosse dele, ele mesmo coloca diante de Deus Pai. Ouve, Senhor. Ouve. E como que o Espírito Santo se compadece e carrega o nosso fardo? Nos ajudando na nossa oração. É o versículo 26 ainda. Como que ele nos assiste na nossa fraqueza? Não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, de um modo indescritível, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que só o Espírito Santo pode fazer. De uma forma que só Deus pode se comunicar dentro da Trindade. E o nosso sofrimento entra na Trindade de duas formas. Nosso sofrimento entrou na comunhão da Trindade, quando o Filho foi morto pelos nossos pecados. E o nosso sofrimento entra na comunhão da Trindade, quando o Espírito Santo chega junto ao Pai e fala: eis aqui os gemidos dos seus filhos. Ouça-os, atende-os. Chegou aquele momento em que eles não sabem nem orar. E a gente não sabe orar por dois motivos, por duas razões. Ou porque chega um momento em que a dor é avassaladora, e a gente não tem nem condições de colocar em palavras. Ou quando o nosso pecado faz com que nós oremos de forma errada. E porque oramos de forma errada, nos abstemos, nos privamos das bênçãos do Senhor. E mesmo orando de forma errada, eu digo para vocês, irmãos, é quase 100% das vezes, o Espírito Santo intercede por nós. Mas ele não intercede do tipo: Senhor, por favorzinho, ouve a oração dessa pessoa, poxa, não sabe nem orar. Não, ele corrige. Ele corrige o nosso pedido, ele corrige a nossa oração, ele corrige o nosso coração.
para que essa oração, esse pedido seja aceito por Deus. Veja o versículo 27, ele sonda corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, o Espírito Santo é quem nos representa diante de Deus. O que eu vou falar aqui não é lei, mas é o ideal. Então, nas nossas orações, queridos, nós devemos sempre orar para Deus Pai, que é quem ouve as nossas orações, em nome de Cristo, ou seja, como Jesus nos representando e confiando que Deus ouve as nossas orações, porque Cristo comprou o nosso acesso, então isso significa orar em nome de Jesus, na intermediação do Espírito Santo. Entenderam? Nós oramos para Deus Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Pastor, é pecado orar diretamente para Jesus? Não. Aí o Espírito Santo corrige e leva para o Pai, entendeu? Mas é isso. Mas a nossa estrutura de oração é essa, porque nós somos filhos adotivos, nós somos filhos de Deus, e as nossas orações devem nos lembrar disso, que a gente tem um Pai amoroso que nos ouve, e a gente tem um Espírito Santo que corrige a nossa oração e que conduz o nosso coração também quando ele não souber se expressar, seja por conta do nosso pecado ou por conta da nossa fraqueza. As nossas orações sempre são ouvidas, se nós estivermos cheios do Espírito, se nós formos verdadeiros filhos de Deus. Elas não são ouvidas por causa do tamanho da nossa fé, por causa da qualidade da nossa fé. Então esse papo de não, Deus não te respondeu porque você não orou com fé suficiente. Gente, isso não é bíblico. Porque você dizer que uma oração não foi ouvida porque você não orou com fé, é a mesma coisa que você dizer que o Espírito Santo falhou na sua intercessão com o Pai. E o Espírito Santo não falha nunca. Nossa oração não é ouvida pelo número de velas que acendemos junto com ela, nem pelas repetições, nem para quem nós oramos, diferente de Deus Pai, e muito menos se nós oramos com gemidos inexprimíveis, porque muitas pessoas utilizam esse versículo para justificar o dom de línguas. É uma língua não entendida, são os gemidos inexprimíveis igual ao Espírito Santo. Não! Gemido inexprimível é a forma do Espírito Santo se comunicar com Deus Pai na intimidade da Trindade, e isso só compete a Ele. Mas todas essas restrições, na realidade, são garantia, irmãos. A gente só precisa do Espírito Santo diante do Senhor para levar as nossas orações. Isso é suficiente. E quando a dor for muita, ou quando o nosso pecado for demais, até para nós orarmos, como o salmista falou, Senhor, aquilo que me é oculto, ou seja, aquilo que por causa do pecado do salmista não lhe chegou ao entendimento, e ele pede perdão, então o Espírito Santo vai nomear aquele pecado diante do Pai. Tudo que a gente precisa falar é assim: Senhor, ouça a minha oração. É o que o apóstolo Paulo falou no último falou, e nós vimos no último sermão. Nós devemos chamá-lo Abba Pai. Papai, papai. Mas não com uma linguagem infantilizada. Isso é uma ilustração de Paulo para dizer o seguinte: orem a Deus como um pai que os ama, com um verdadeiro pai, com aquele que está sempre solícito, sempre disposto a nos ouvir. E mesmo nas nossas falhas, o Espírito Santo vai corrigir, garantir isso tudo. Irmãos, tudo que a gente viu hoje é sustentado por Romanos 8, versículo 1. Que é o versículo que abre esse capítulo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, aqueles que são um com o Senhor Jesus, que reconhecem Ele como Senhor e Salvador, têm a sua dívida paga, têm a sua distância com Deus por causa do pecado anulada. Foram reconciliados, foram aceitos na presença do Senhor como filhos legítimos de uma adoção verdadeira.
e por isso mesmo recebem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é quem garante que as nossas orações são ouvidas. Então, diante do sofrimento, mesmo aquele que a gente não tem explicação, porque agora temos, nós lembramos a maldição que está julgando e sobre todos, inclusive a natureza, que vai se revoltar contra nós, que deveremos cuidar dela e agora, por causa do nosso pecado, a subjugamos em maldição. Devemos nos lembrar disso e não procurar em racionalismo barato, superficial, explicações para aquilo que só a rebeldia do homem pode explicar. Mas uma vez entendendo isso, nós devemos olhar para nós como filhos de Deus e nutrir a nossa esperança na nossa redenção, naquilo que temos como garantia. E então o nosso sofrimento é aquele sofrimento que aguarda a conclusão, que aguarda o desfecho. E quando nós falharmos depois disso tudo, a gente ainda tem a garantia do Espírito Santo. Romanos 8, de 18 a 27. É uma excelente, é uma linda, uma belíssima elaboração do apóstolo Paulo, daquilo que o Senhor Jesus ensinou em João capítulo 16. Eu queria que vocês abrissem para a gente encerrar o nosso sermão. João capítulo 16, versículo 20. João 16, 20 a 22. O apóstolo Paulo não está nos ensinando nenhuma novidade. Ele só está lembrando aos leitores de Roma e a nós hoje aquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado algumas horas antes de ser preso e caminhar para o Calvário, caminhar para a cruz. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Tristeza tem sofrimento aqui. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Versículo 22 serve para todos nós. E é o resumo do sermão. Assim agora, vós tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Isso é o Senhor Jesus nos falando. Então, toda vez que a tristeza se levantar na sua vida, leia João 16, 22. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. O Senhor Jesus está vindo. E quando Ele vier, a nossa tristeza vai ser apagada, assim como o nascimento e toda a dor do parto é esquecida. E ninguém vai nos tirar a alegria da redenção. Ninguém vai nos tirar a alegria da vida eterna, quando nós formos revelados filhos de Deus. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, só podemos nos alegrar diante dessas verdades, dessa segurança, dessa certeza que o Senhor nos revela pela Tua palavra. Senhor, reconhecemos que os tempos são difíceis e que nós somos muito pequenos para determinadas dores, determinadas maldades, sofrimentos que se levantam contra nós, Pai. Reconhecemos que isso vem do pecado, vem da maldição que estava sobre nós antes de Cristo. Por isso, Senhor, assista-nos na nossa aflição. Ouça a nossa oração, Pai. Encha-nos do Espírito. Esse mesmo Espírito que nos é dado para interceder em nosso nome, Senhor, diante de Ti. Perdoa-nos o pecado, Senhor, e aqueles dentre nós que hoje, nesse momento, sofrem
dá-lhes a segurança, a alegria da redenção, Pai, daquilo que está por vir, do dia em que Cristo voltar para nos receber no seu reino eterno. Nesse dia receberemos alegria tal que ninguém poderá nos tirar, Senhor. Até lá nos fortalece nessa certeza, nos fortalece nessa esperança, na esperança daquilo que não vemos, mas que temos certeza no coração, Pai. Confirma essas verdades no nosso coração. E aqueles dentre nós, ou que ouviram esse sermão e ainda confiam em si, e buscam em coisas visíveis, coisas desse tempo, as respostas, as soluções para o seu sofrimento, mas continuam em desespero, que o Senhor lhes tenha misericórdia, receba-os como filhos, dá-lhes do Espírito, Senhor, para que eles tenham a mesma alegria que nós temos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque somos teus filhos, recebemos o poder de sermos feitos filhos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, e o auxílio e o consolo daquele que carrega os nossos fardos e intercede por nós diante do Pai, o Espírito Santo, seja convosco e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre, até aquele dia em que Cristo voltar. Amém.